na nossa sequência de exposições, eu tenho a honra de passar a palavra para o companheiro Allen Abert. Obrigado, Paulo Massoca. Boa noite a todas, a todos, nessa noite calorosa, a essa fantástica mesa, não é? Me antecedeu a professora Fatorelli, o Alexandre, com importantíssimas formulações. Quero dizer a vocês que esse evento, ele é um evento muito singular, porque ele reúne entidades sindicais, entidades estudantis e fundações de 4 partidos políticos. Isso é muito importante, é um laboratório, não é, que nós estamos trabalhando e que o Nilson foi o coordenador dessa articulação, que eu reputo que seja muito importante para frente. E nós estamos aqui, eu diria que nós somos herdeiros de um pensamento político que vem, Fatorelli, de mais de 200 anos. Ou seja, nós não estamos aqui porque nós lemos 100, 200 livros, a gente foi para uma faculdade A ou B. Não, nós aqui representamos um pensamento político que vem desde a construção da nação brasileira, que vem antes de 1822, se afirma na nossa independência, que teve muita luta, não foi um acordo por cima como se vendeu ou se vende. Isso é uma grande discussão, muito importante, não é? Porque tudo que nós fizemos nesse país foi com luta. Nós tivemos 1922, aquela comemoração dos 100 anos da independência, preparando a Revolução Liberal de 1930, ou seja, o Brasil, no século XXI, teve uma revolução liberal que constrói, a partir de 1930, o Estado moderno brasileiro. Isso é muito importante. E eu diria para vocês que no século XXI a gente também passa por uma revolução democrática, que foi quando, pela primeira vez, as forças progressistas, em 2002, entraram para dirigir essa nação continente. Uma revolução, o que é? É uma evolução que é turbinada. Você turbina uma evolução. É uma revolução. E uma revolução, ela tem idas e vindas. É uma revolução democrática que nós, pela primeira vez no planeta, nós derrotamos um regime proto-fascista, agora dia 30 de outubro, quando os brasileiros foram à urna e à noite se deu a vitória histórica no mundo, porque vocês lembram, para derrotar o nazifascismo em 45, nós tivemos que matar 100 milhões de pessoas, 30 milhões de soviéticos, 20 milhões de chineses, 10 milhões de alemães. Pouca gente sabe disso, isso é escondido. A aventura do Hitler matou 15% da população alemã. Era de 69 em 39, quando começaram a aventura, e acabou com 10 milhões a menos. 6 milhões de judeus no Holocausto, 325 mil americanos, 400 mil britânicos. Enfim, vocês me entendem que além dos mortos tem os órfãos e tem os decapitados, as deficiências que essa guerra contra o nazifascismo. E nós enfrentamos isso aqui no Brasil
com uma valentia, com uma resistência extraordinária, porque destruíram. O que aconteceu? Vou dizer uma coisa que pouca gente sabe. Nós tínhamos em 2016 18 mil sindicatos urbanos e rurais. Depois de 6 anos, houve uma morte de 8 mil sindicatos. Hoje nós temos 10 mil sindicatos, tínhamos 18 milhões de sindicalizados, hoje nós somos 12 milhões. Ou seja, nós saímos de 18% de sindicalizados da população economicamente ativa, caímos para 12%, que é a média mundial dos países industrializados. E isso veio com uma queda da renda nacional do trabalho. Porque o sindicalismo, nessa Revolução Liberal de 1930 para cá, ele foi decisivo para manter o poder de aquisição do povo, para lutar pela quebra da cultura escravocrata que nós herdamos depois de 380 anos de escravatura. Portanto, o movimento sindical, ele gerou, em 1980, um sindicalista que, pasme vocês, também único no mundo, vai parar numa cadeira presidencial. Olha a importância disso. Olha como as elites dirigentes desse país, que, infelizmente, abriram mão de um projeto de futuro, abriram mão. Foi esse sindicalista ungido pela Revolução Democrática que desenvolve um processo que está em curso de o Brasil se afirmar no planeta como uma nova civilização que é fundamental para a sobrevivência do planeta. Eu vou explicar isso, e vocês obviamente entendem há muito tempo o significado disso. Não é à toa que o Brasil foi o primeiro e único país a levantar-se contra a guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos fazem guerra desde a Segunda Guerra Mundial, desde 51, desde a Guerra da Coreia até agora, todos os anos. Todos os anos, não tem ano. Por quê? Porque os Estados Unidos está baseado naquele famoso complexo industrial militar. Ele tem que vender armas, ele tem que criar instabilidade no Oriente Médio, ele tem que criar confusão em todos os continentes para poder testar, vender e se sustentar. No entanto, no coração do capitalismo, que é os Estados Unidos, eles entraram numa armadilha em 1981, adotando a financiarização da economia americana. Isso derrotou-os. Isso os colocou D4. E na ascensão da China, nesses últimos 40 anos, eles tiveram que refazer a política deles e, a partir de agora, pasmem vocês, começam a enterrar o neoliberalismo do Reagan, claro, da Margaret Thatcher. Você sabe que não são esses dois, não é? Mas sim a quem eles representam, que é o sistema financeiro internacional. Então, olha que interessante. Os Estados Unidos, o Joe Biden
dia 20 de janeiro de 2020, faz o seu discurso e diz: nós precisamos reforçar o sindicalismo, e em particular das camadas médias. Claro que isso não é divulgado, mas por que eu digo isso? Porque eu quero trabalhar com uma ideia com vocês de que nós temos um caminho extraordinário pela frente. Nós temos as condições, neste momento do planeta, com as contradições que existem, uma guerra que pode ir para o nuclear, um mundo que caminha para o chamado multipolar, tá certo? Quer dizer, não tem mais só um império, não é? E o Brasil, que é 5 vezes potência energética, potência hídrica, água, potência alimentar, agrícola, potência mineral, potência ambiental, para não falar da potência cultural. Então, é claro que em cada um desses andares nós temos desafios e problemas. Esta casa, os sindicatos engenheiros, que eu estou vendo aqui, a minha companheira Silvana Guarnieri, nossa diretora aqui desta casa, a Federação Nacional dos Engenheiros, a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários, a nossa Engenharia pela Democracia, que o Paulo é coordenador. Eu digo para vocês, no coração da geopolítica mundial está a questão da ciência, tecnologia e inovação. No coração da geopolítica tem a questão da engenharia. Quem tiver mais isso, leva vantagem sobre o outro. Ficou claro como que a China, ela criou essa... O Brasil era a China do passado, meus amigos. Vocês já ouviram muito isso? E nós perdemos, nós recuamos. Nós fomos de 30% em 1980, nós éramos 32% do PIB na indústria e caímos para 9%, 10%. Vocês já ouviram isso? Mas atenção, não acabou a indústria no Brasil. Se vende que nós não temos mais indústria, se vende que nós estamos no chão, mas eles fazem isso para exatamente poder desnacionalizar com moeda cada vez mais barata, como fizeram com a Vale do Rio Doce, como fizeram com a Petrobras, como fizeram com a Eletrobras. Eu pergunto para vocês que são lideranças, tanto aqui no nosso auditório quanto virtualmente, meus amigos, energia é poder no mundo. Energia está ligado com água. Água é energia. O mundo tem 15 países que têm petróleo. Dos 206 países que nós temos, tem 15 que têm petróleo. Pá! Você é o 8º, 9º. Brasil é o 8º, 9º. Não é pouco, não. Não é pouco. E vocês acompanharam as guerras do Iraque, da Líbia, na Síria. E a guerra da Ucrânia é por energia. Entre outras coisas. É uma guerra que os Estados Unidos faz por tabela.
através da Ucrânia, que é carne de canhão. E eu digo para vocês, como é que nós podemos abrir mão de uma empresa chamada Eletrobras, que levou a geração da década de 50 a lutar? Getúlio Vargas, Getúlio Vargas assina o projeto de lei em Curitiba, em 1953, no hotel, e somente em 62, com o governo João Goulart, nós conseguimos fazer passar no Congresso Nacional. E agora, em 21, depois da pandemia, e o que é Eletrobras? Não é uma sigla. São 140 hidrelétricas, 140 usinas, das quais 125 hidrelétricas e 15 termoelétricas, com 70 mil quilômetros de linhão. E nós, por 5 votos no Senado, simplesmente alienamos essa soberania nacional e mundial para donos das lojas americanas. Olha como é que eu fico. Meus amigos, como é que é a fórmula do trio das lojas americanas? Eles já escreveram livros sobre isso. Você vai lá, sucateia, chupa tudo e joga fora. Essa é a fórmula deles, que jovens acreditam. Que professores dizem, olha, os caras são capitalismo moderno. É um capitalismo selvagem, predatório. Então, nós precisamos entender que nós precisamos reaver a Eletrobras. Nós precisamos reaver a Eletrobras, meus amigos. Não tem jeito. Por quê? Porque nós não podemos abrir mão. Não, nós devemos entender que a Eletrobras é o sistema que organiza a energia elétrica no Brasil. E nós queremos, veja que sacada, e nós queremos unificar a América do Sul, isso é o nosso futuro. A América do Sul com 400 milhões de habitantes, nós temos uma Cordilheira dos Andes de 8.500 quilômetros, com 750 quilômetros na sua maior parte, mas nós vamos furar ela com ferrovias. Se tem lá na Europa, os Pirineus, tudo cheio de trem, por que nós não podemos fazer? Unir o Atlântico ao Pacífico, economizar 7 mil quilômetros para ir até a Ásia. Pô, pelo amor de Deus. Então, você pega imigrantes, tem 4 grandes túneis, pá. Pô, o que é isso? Agora, Petrobras, junto com a Eletrobras reestatizada, nós criamos aí a maior empresa de energia do planeta, que é poder. Ah, isso é difícil? Tudo é luta. E o melhor do povo brasileiro, e o melhor do Brasil, já dizia o nosso intelectual Potiguara, são os brasileiros. É o povo brasileiro. Foi o povo brasileiro que nos legou esse Brasil que nós herdamos. Câmara Cascudo, obrigado, Nestor. Meus amigos, como é que nós podemos acreditar? Porque se diz por aí que a desigualdade é o nosso maior problema. É verdade isso. A desigualdade é o nosso maior problema. Só que a desigualdade tem causas. Ela não nasceu na árvore. Ela não é uma coisa que nasceu com o Brasil.
Agora eu digo, um dos maiores problemas é a mentalidade colonizada e cauterizada que nós temos em muitas frações das camadas médias universitárias. Nós somos 18, olha que riqueza que o povo investiu. Nós somos no Brasil 18 milhões de profissionais com diploma de nível universitário. Isso é a coluna vertebral mais importante que se desenvolveu. 90 categorias, 45 regulamentadas, 45 não regulamentadas, ou seja, ainda o capitalismo precisa andar muito. Físico, sociólogo, não tem regulamentação, é um absurdo. Os turismólogos agora, 2014, com a Copa, com as Olimpíadas, viraram uma categoria regulamentada. São 200 mil turismólogos, isso que eu quero comentar com vocês. Nós precisamos disputar essa inteligência coletiva, porque todo final de semana, os jornalões, as revistas, as televisões, elas são especialistas para criar confusão. Você chega na segunda-feira com a língua de fora. Não é possível, que país? E outra coisa, eles escondem isso. A engenharia dos brasileiros. Todo mundo já viu no Fantástico a NASA, de baixo para cima, quantas vezes, Fatorelli? Aquele prédio, a NASA. E quantos conheceram o CEMPES, o Centro de Pesquisas da Petrobras? Não se sabe nem onde fica, Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, que é lindo, é um pentágono. Foi lá que nós, 200 laboratórios, 2.000 pesquisadores, 600 PhDs, foi lá que nós ganhamos 3 prêmios Nobel na área do petróleo, e foi com 30 anos de pesquisa que nós descobrimos o pré-sal. Quem descobriu o pré-sal no mundo? O Brasil. 7.000, 8.000 metros de profundidade. Vai lá fazer. O homem só consegue ir até 180 metros. Como é que você vai até 2.000, 3.000, 8.000 metros? Pegar um petróleo leve, barato. Quanto é a produção de petróleo hoje? Nós temos uma produção de 3.300.000 barris por dia. 75% vem do pré-sal. Em pouquíssimo tempo. Vocês lembram, não vou nem entrar, não tem tempo. Ah, não, o Brasil não tem tecnologia, não tem dinheiro, o petróleo é pesado. Tudo para arrebentar e vender esse patrimônio. Isso que eles fizeram nos últimos 6 anos. Esquartejar. Não é? Eu vejo Felipe dos Santos, aquele quadro do Cândido Portinari, do grande Cândido Portinari, 5.000 pinturas. Ele pega aquele Felipe dos Santos em Vila Rica, que tem um cavalo em cada membro, eles arrebentam com ele 60 anos antes do Tiradentes. É impressionante. Quem é que colocou o painel Guerra e Paz na ONU em 1961? Cândido Portinari não pôde nem ir na inauguração porque não deram o passaporte para ele, que era considerado um comunista. No macartismo americano, o cara não pôde nem ir. Morreu sem ir lá. Morreu em 65, grande poeta. Pintou o céu, pintou a terra, pintou o povo. Quer dizer, isso vem, nós herdamos isso. Nós herdamos um sonho de uma geração anterior da gente, que foi Brasília. Que foi Brasília no meio do deserto. Aquela arquitetura. Em 37 meses, eu desafio vocês a me apontarem uma cidade que foi criada com 37 meses, com uma arquitetura de vanguarda, com uma estrutura de cálculo inovadora. Aquelas colunas, aquelas lá não é?
aquelas lá de Brasília, não é aquela coisa romana, não é aquela coisa grega, é uma coisa nova. Aquilo lá coroou aquela geração heróica da Revolução de 30. E hoje, por isso que eu digo, nós recebemos um canudo dessa geração. Cada um de nós somos um líder dessa caminhada virtuosa de fazer o quê? De dar comida ao nosso povo, de dar soberania a este país. Eu quero, numa outra hora, conversar a importância da questão da soberania, que é uma coisa complexa, mal entendida, porque nós estamos na luta, e eu concluo aqui, pela nossa segunda independência. E cada um de vocês é um guerreiro da paz nessa segunda independência. Meus amigos, grandeza, coragem, hora de avançar. Eu quero, assim, parabenizar os colegas e as colegas que fizeram esse conjunto de reflexões para lembrar que nós temos a concorrência no capitalismo, a disputa, mas nós temos também a cooperação. Quando Darwin escreve A Origem das Espécies, em 1859, ele foi muito perseguido, né, na época vitoriana, e depois de 12 anos ele escreve A Origem do Homem, em que ele coloca a questão da importância da cooperação para que a gente pudesse chegar aonde chegou. Então, na política, nós precisamos entender isso. Quer dizer, na economia, da mesma forma. A cooperação é um instrumento fundamental. Quando a gente ouve falar da economia solidária, é uma cooperação. Quando a gente ouve falar em cooperativismo, é uma união de inteligências coletivas. E o Brasil, vejam esses números, não quero amolá-lo com números, mas são importantes. Você tem 180 milhões de pessoas aptas a trabalhar no país. 100 milhões é a população economicamente ativa. 80 milhões tem trabalho informal. Carteira assinada são 33 milhões. Nós não podemos considerar esses 80 milhões de pessoas da área informal, tanto do ponto de vista com diploma ou sem diploma, como uma terceira margem. Nós precisamos ter uma política de revalorização do ser humano. Como é que você faz isso, Freitas? Você faz isso com aquilo que foi comentado, com conhecimento e saber. Você tem que capacitar, educar, ter um grande programa nacional, estadual e municipal de treinamento, de capacitação, de formação permanente. Isso é um dos eixos aqui dessa casa. Você tem, isso é uma conquista de 68, da OIT de 74, não é?
ou seja, que aprovou que todo trabalhador, durante a jornada de trabalho, tem que ter direito à capacitação permanente, sem ônus dos seus vencimentos. E o Brasil aprovou isso, porque toda a convenção da OIT precisa ter o referendo do Congresso, não é? A ratificação. Nós fizemos isso em 1993, com o Walter Barelli, quando ele era ministro, Nelton, do Trabalho, na época do Itamar, saudoso Itamar Franco, engenheiro Itamar Franco. Então, esta ideia está ligada intimamente com a questão da banda larga, da internet para todos. Como é que nós podemos ter, Bira, um país disfuncional na questão da velocidade? Estou falando velocidade da internet. Numa época de 5G. O que o indígena quer? Quer dignidade, quer internet. Porque ele quer estudar pela internet. Hoje você tem 500 escritores indígenas, poetas. Ailton Krenak, que foi premiado pela CNTU, ele tem um livro que está em 40 países, exatamente falando no perigo do final da humanidade. O Brasil tem 1 milhão de indígenas, o mundo tem 90 milhões. Desculpe, o mundo tem 500 milhões de indígenas. Meio bi são indígenas, em 90 países. São eles que defendem de maneira mais acabada o meio ambiente. Não tem creche entre os indígenas, vocês lembram? Não tem órfão, quer dizer, não tem órfão. E não tem também idoso solto. O Brasil tem 330 aldeias, 285 línguas, e nós precisamos aprender com esse patrimônio que nós temos, único no planeta. Por que eu digo isso? Porque eu quero chegar a comentar com vocês que nós precisamos, na Amazônia, que hoje está, porque nos últimos anos a economia criminal tomou conta da Amazônia, nós precisamos criar uma empresa, Newton, da Amazônia. Claro, ligado com centenas de outras. Uma empresa pública que vai tratar do planejamento e dos interesses nacionais em relação à Amazônia. Essa é uma ideia do Bautista Vidal. Esta é uma ideia do Bautista Vidal, assim como, obviamente, o Instituto Nacional de Tecnologia. Nós precisamos repensar questões. Eu pergunto para vocês conhecem a empresa de Correios e Telégrafos? Por que a gente não pode transformar esta empresa, que tem 90 milhões de trabalhadores, infraestrutura em todas as 5.668 cidades do Brasil, numa Amazon? O que é uma Amazon? Gente, é um depósito. Começou vendendo livro. Ou seja, o imaginário, o sonho precisa ser entendido que é o nosso grande ativo. A rebeldia, o que fez a Fundação Oswaldo Cruz, Bira? Ela se rebelou. O que fez o Butantan, Helenice? Se rebelaram. E foi assim que a gente salvou milhões de brasileiros
daquele genocídio de 500 mil que nós perdemos, que nós não precisávamos ter matado pelo menos 500 mil. Pelo menos 500 mil. Então, o que eu digo a vocês? Nós temos aqui na Federação Nacional dos Engenheiros um programa desde 2006, chama-se Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Desde 2006, quando a gente lançou esse manifesto, todos os cadernos estão no crescebrasil.org.br, crescebrasil tudo junto.org.br. O que diz, e eu quero concluir, o que diz esse último documento? Hora de avançar em todas as áreas. Hora de avançar em todas as cadeias produtivas, em todas as áreas, a gente alargar as nossas fronteiras e a crença, Alexandre, que nós somos capazes de resolver os problemas. Nós somos capazes de resolver todos os problemas. Eu aprendi com o doutor Ulisses Guimarães, que dizia: a política resolve tudo. E nós precisamos entender, obviamente, o significado disso hoje em dia, e não achar que nós somos vítimas. Nós somos capazes ou não de resolver o problema da fome que foi colocada. Nós já resolvemos em 2014, foi a primeira vez na nossa história que nós saímos do mapa da fome, porque esse país sempre teve fome. Ou seja, é um gigante com pés de barros, com pé de barro. Então, meus amigos, aquelas 3 questões: grandeza, coragem, hora de avançar. Muito obrigado.